nem nesse último jogo da fase de grupos, o Brasil já classificado, o Brasil já assegurou a sua vaga nas oitavas de final. Será que nem esse jogo contra Camarões o Tite pode escolher o Pedro para esse jogo, para começar jogando? Olha, não acredito que o Tite vá fazer isso. Talvez ele coloque durante a partida, né, para fazer essa gestão. Acho que é importante duas coisas, né? Uma mistura do que você falou no começo, né, Pedro, puxando esse assunto, falando sobre a gestão do elenco. É muito importante fazer isso, você deixar o elenco confortável, dar chance para todo mundo, porque é importante. Por exemplo, vencendo o jogo contra Camarões, tá lá, 2-0 Brasil. Imaginando um cenário, né? 10 minutos finais, eu colocaria o Daniel Alves em campo, colocaria o Pedro. São dois jogadores que depois, quando o calo apertar, não vão ter muito espaço, muito provavelmente. Não serão a primeira opção. Coloca um Everton Ribeiro, por que não? Vamos prestigiar essa galera. Em 2006, o Rogério Ceni entrou no lugar do Dida em uma das partidas. Para quê? Para prestigiar. Isso não acontecia uma troca de goleiros durante partida desde 66 na Inglaterra, na seleção brasileira, no caso, obviamente. Então, prestigiou, o cara conseguiu. Em 2002 ele não entrou em campo, o Rogério Ceni, por exemplo. Em 2006 ele entrou, jogou uma Copa do Mundo, cara. Isso é muito grande, né? Você colocar no currículo, estive em campo numa Copa do Mundo. Para a seleção brasileira, isso se torna mais difícil de acontecer, né? Mas é uma honra enorme, né? Imagina para o pessoal aqui de Equador e Senegal, que estão jogando uma Copa do Mundo, né? Que, claro, eles vão fazer uma partida da vida daqui a pouquinho aqui no Califa, né? Então não dá para você fazer esses testes. Se você tem 6 pontos, já tá na próxima fase e tá vencendo a partida, por que você não coloca esses caras? Isso pode acontecer. Então a gestão de grupo é muito importante, Pedrinho. Mas, ao mesmo tempo, eu fico bastante com o que falou o Flávio Prado, né? Eu acredito que a parte tática, e aí isso se eu fosse o treinador, eu ia prezar muito essa parte. Jogar a parte tática, concentração, é um torneio de tiro curto, qualquer deslize, tu cai do precipício, você tá andando ali, na beira, qualquer passo em falso, cara, já era, não tem recuperação, entendeu? Claro que na fase de grupos é uma caminhada, você tá um pouco mais para dentro, o precipício tá para lá, ainda mais a seleção brasileira, mas quando você chega na fase de mata-mata, cara, é na linha que você tem que andar, é a corda bamba e você atravessando ali o precipício. Então, cara, um passo em falso, você se deu mal, né? Então, pra que arriscar? Agora, você tá vencendo 2-0, tá seguro o jogo, você sente que o jogo tá seguro, aí você coloca pra prestigiar, pra fazer essa gestão de elenco. E aí eu volto naquilo que eu disse, concordo com o Bernardo Ramos, né? Eu acho que o Pedro ainda tem espaço em um time menor da Europa. E aí você tem várias possibilidades. Por exemplo, Liga Francesa. Ele não vai ter espaço no PSG, por exemplo. Mas por que ele não vai ter espaço no Nice, né? Ele vai viver bem ali na Côte d'Azur, ali na parte sul da França. Ele vai ficar bem ali, sabe? Vai ter uma boa qualidade de vida. Na Espanha, por exemplo, ele não vai ter espaço no Barça, não vai ter espaço no Real Madrid, não vai ter espaço no Atlético de Madrid. Mas por que ele não aparece numa Real Sociedad? Entendeu? Ficar ali brigando por uma vaga em Europa League, brigar na própria Europa League, né? São torneios importantes a nível internacional, né? Ali na Europa para esses times médios, né? Então é isso, é o tamanho de cada jogador. Eu acho que, eu pegando a minha opinião, um pouquinho do que cada um falou, eu vou tentando moldar aqui a minha fala. Mas eu acho que assim, o Pedro tem chance na Europa ainda, em clubes, né? Talvez assim, aproveitando, consegue 10 minutinhos, faz uma boa apresentação, não precisa necessariamente fazer o gol, mas uma boa apresentação. Acho que isso já faz assim, um time médio lá da Espanha, um time português, né? Sei lá, um Sporting, por exemplo. E aí Portugal já é uma liga mais aberta, assim, com equipes de um escalão inferior. Ou, por exemplo, é que a Alemanha não tem a cultura de contratar brasileiros, mas a própria Itália, novamente, então uma equipe média lá da Itália, vamos contratar esse rapaz aí, ele é bom, a gente tem espaço aqui para um camisa 9 e tal, não sei o que, ele joga direitinho, se movimenta ali, é um cara alto ali, boa cabeçada, tá? Entendeu? Tudo tem espaço. Vamos ver o que acontece e se o Tite dá essa chance aí. Se eu fosse o Tite, daria uma chance se a partida tivesse garantida no dia 2, já com uma vitória encaminhada contra Camarões. Muito obrigado, Giovanni Chacon, pela sua participação. Você retorna durante toda a programação esportiva da Jovem Pan. Bom, e vamos colocar agora nessa roda o Mauro César Pereira, o Mauro que acompanhou ontem Brasil 1, Suíça 0. Ô Mauro, bem-vindo aqui ao Bate Pronto.
E eu queria saber a sua opinião sobre o Pedro. Será que no jogo de ontem, o jogo não pedia um jogador da característica do Pedro para tentar quebrar aquele bloqueio da Suíça? E aí, Mauro César, bem-vindo aqui ao Bate-Pronto da Jovem Pan. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Eu acho também que ontem, o que aconteceu é que o Tite ele tem ali uma maneira de gerir o grupo, que eu acho que é um defeito que ele tem para uma Copa do Mundo, que é essa fila que ele estabelece, né? Então, assim, o Bruno Guimarães, ele pode estar bem, mas o Fred tem mais tempo de casa, foi titular por muito tempo, então o Fred tem que jogar, para você ver que o Fred não vai funcionar, então ele coloca o Bruno Guimarães, aí o Bruno Guimarães pode ganhar a posição. O Gabriel Jesus, né, já está chegando ao número, já até perdi a conta, quantos jogos de Copa do Mundo, nenhum gol ele fez, não marca 11 jogos, se não me engano, lá na Inglaterra. Mas o Gabriel Jesus, que ele não é um mau jogador, tá? Não é um mau jogador, mas o Gabriel Jesus não é o artilheiro, o homem de área. Ele é um bom atacante, muito bom atacante. Mas ele não é um homem de área. O jogo de ontem acho que pedia, de fato, uma presença física maior na área do time suíço. O Pedro é um jogador com essa característica. Se ele optasse pelo Matheus Cunha, seria o Matheus Cunha do Atlético de Madrid, ou algum outro jogador que ele eventualmente convocasse para essa função. Mas ele segue uma linha aí da qual ele não abre mão. Eu acho isso uma bobagem, ainda mais na Copa do Mundo. Não foi preciso, o Brasil venceu o jogo, mas talvez, não por ser o Pedro, tá, mas a característica dele fosse realmente adequada para aquele momento, para aquele jogo. Agora, sobre o que vocês estavam falando agora, né, eu queria só fazer uma ressalva. Esses times todos aí que o Chacon citou, nenhum deles vai contratar o Pedro, porque o Pedro não está à venda e não vai ser vendido por uma bagatela. E esses times não pagam mais do que 20, 30 milhões, não pagam 20, 30 milhões de euros no atleta. E o Flamengo não vai vender o Pedro por qualquer 12, 13 milhões, custou 14. Pedro recusou 20 do Palmeiras. O Pedro está na Copa do Mundo, não é para ser vendido. O Pedro está na Copa do Mundo para fazer gol pelo Brasil, para ajudar a seleção brasileira e voltar para o clube dele e ficar jogando no clube dele, que é o Flamengo. E lá ele vai ficar. Só vai sair se acontecer uma proposta de um clube que invista mais alto, que se encante com o futebol dele, se porventura ele for a campo e tiver um bom desempenho na Copa do Mundo, ou até alguém que venha observando a capacidade do rapaz. É interessante observar que o Vlahovic, que foi depois vendido pela Fiorentina por 70 milhões de euros para a Juventus, os dois estavam juntos no elenco da Fiorentina. E os dois estavam... O Pedro quase não jogou, o Vlahovic fazia pouquíssimos gols, e a Fiorentina apostou no Sérvio, e apostou certo, né? Porque vendeu o Pedro recuperando o dinheiro que havia investido. No final, os italianos queriam mais dinheiro, mas quando emprestaram o Flamengo, fixaram o valor, e aí o Flamengo comprou por 14, que tinha saído bem no Flamengo, então eles já sabiam que ele valia mais, mas era tarde. O Flamengo comprou ele pelo valor que estava estipulado usando o contrato de empréstimo, né? O valor estipulado ali para a compra definitiva dos direitos, e eles apostaram no Vlahovic, fizeram muito bem, porque o Vlahovic precisou marcar muitos gols. Não joga na seleção da Sérvia, também não sabemos porquê, né? É um grande mistério, joga só o Mitrovic, que perdeu gols ontem e tudo mais, e foi muito bem negociado em seguida com a Juventus, né? E está aí na Copa do Mundo. Mas eu acho que poderia ter entrado o Pedro ontem, mas acho que o mais importante ontem para o Brasil é que o Brasil não fez um jogo nota 10, mas fez um jogo satisfatório contra uma seleção difícil, conseguiu a vitória, foi um jogo sem o Neymar, que é o principal jogador, primeiro jogo nessa situação. Eu achei que foi uma atuação bem satisfatória, assim, dentro... Não foi espetacular, não foi empolgante como a primeira, que eu achei muito boa, mas foi um bom jogo, não acho que foi algo que mereça duras críticas, não. Acho que foi uma atuação razoável dentro de uma Copa do Mundo, que é um torneio difícil, e você não vai jogar muito bem todas as vezes, né? Eu acho que depois da ótima atuação contra a Sérvia, eu acho que esse time tem o direito de fazer uma atuação nota 6, 6,5, ou algo próximo de 7, como foi esse jogo de ontem contra a seleção suíça. Fala, Mauro, tudo bom? Completando aí o que você falou em relação ao Pedro, eu também queria fazer uma consideração em relação ao comentário lá do Chacon, porque eu não concordo com o que o Chacon falou. Agora ele fala assim, ele poderia ir para a Real Sociedad, ou para o Nice e tal, não sei o quê. O Pedro é artilheiro da Libertadores e campeão da Libertadores pelo Flamengo, né? Disputar um campeonato mundial de clubes, para que ele trocaria? Pelo menos eu estou pensando aqui em gestão, em condução da carreira dele, né? Por que ele trocaria o Flamengo, né? O protagonista hoje da América do Sul, o atual campeão da Libertadores, um time com 3 finais em 4 anos, para ir de repente para o Nice, né? Para não brigar por nada, para não brigar por título, para ser mais um na Real Sociedad. Eu acho assim, eu não sei se o Mauro concorda comigo, mas eu acho que... Entendi o Chacon. Assim, não é que o Chacon sugeriu que ele vá para um time desse aí. O que o Chacon disse é
é que o mercado dele na Europa seria esse. E eu acho até que para esse mercado ele não vai, porque o Flamengo não vende. Seria uma porta de entrada para talvez alguma coisa. E o Flamengo não vende. Para esse tipo de mercado, o Flamengo não vai vender. Mas eu acho que esse caso não tem dinheiro para pagar multa. Não, né? Sim, não. Ainda que tivesse, eu acho que quem sou eu para dizer se alguém tem que fazer ou não. Mas eu acho que para a gestão da carreira dele, ele daria uns passos para trás aí. Pelo menos eu penso. Eu também acho. Não sei o que o Mauro pensa, vocês pensam, enfim. Sabe o que eu acho? Assim, nem todo jogador vai para a Copa do Mundo, ele vai com esse propósito, né? Você vê, por exemplo, o caso do Fulco, que fez o gol da empate da Alemanha. Esse cara fez um amistoso, foi convocado, estava jogando em segunda divisão pelo Werder Bremen e fez o gol que salvou a Alemanha da derrota contra a seleção espanhola. Esse cara não vai ser vendido para o Manchester City para disputar a posição com o Haaland, nada disso. Vai continuar jogando lá no Werder Bremen, eventualmente pode ir para o outro time da Alemanha, pode circular por ali. Mas não vai fazer um grande sucesso. É um jogador já que vai para os 30 anos, tem 29 de idade. Mas foi útil para a Alemanha naquele momento. O Pedro pode ser útil para a seleção brasileira em determinado momento, independentemente se ele vai ser negociado, se ele não vai, onde ele vai ficar. Eu acho que vai ficar onde ele está mesmo, não vai sair. A não ser que aconteça uma proposta excepcional. Ele teria que fazer uma grande Copa do Mundo, despertar a atenção dos times que tem mais apetite para contratar, ou o time da Premier League. Os da Premier League, mesmo os médios e menores, fazem aportes mais pesados em contratações. Mas aí ele teria que aproveitar a vitrine da Copa do Mundo, evidentemente. Mas é um jogador que não está vendo. O Flamengo não vende jogador hoje, assim, não fica oferecendo jogador. O Flamengo vende se chegar uma proposta muito boa, como foi a do Gerson no ano passado, e num cenário que o Flamengo precisava de dinheiro por conta da pandemia. Se fosse hoje, não sei se venderia, talvez até não vendesse o jogador, porque não está precisando vender. Então, acho que o importante é o seguinte, é ele servir a seleção, ele ser útil ao time para o qual ele foi convocado. Ele poderia ter sido útil de fato. Como o Brasil venceu, essa discussão até fica um pouco de lado. Mas eu acho que o mais importante é que o Tite deveria abandonar essa linha de raciocínio que ele estabelece uma fila. Isso é muito claro. Nos clubes era assim, no Corinthians era assim, é uma fila. Então o fulaninho só vai ganhar posição depois que o outro, que é o titular, tiver várias oportunidades de mostrar que não dá. Acho que é o caso típico do Fred, com relação ao Bruno Guimarães, por exemplo, como opção, pelo menos. Ele é a primeira opção, no mínimo, né? E talvez seja o caso do Pedro em circunstâncias de jogo, em algumas situações de jogo. Tem um outro jogador também que acho que tem aí concorrentes aí diretos que podem eventualmente fazer ele sair do time, que é o Rafinha. O Rafinha tem concorrência do Antony, ele pode ter concorrência do Everton Ribeiro, que joga como meia pela ponta, bem aberto, ou seja, são diferentes estilos, né? Eu acho que para isso esse jogo pode ser bom contra o Camarões, para que ele faça algumas experiências e observações, porque em diferentes cenários ele pode precisar de um cara mais agudo, ele pode precisar de um cara na ponta que seja mais criativo, que dê passe para gol, né? Como é que foi o gol do título da Libertadores do Flamengo? Foi Everton Ribeiro com o Rodinei pela direita, né? Ou seja, de repente você pode ter ali uma diferente combinação com o Everton Ribeiro, com o Antony, que corta e bate pro gol. Quer dizer, você tem aí o próprio Jesus pode jogar para aquele lado, volta, fecha os espaços, volta marcando, participa muito do jogo, é físico, também participa das ações ofensivas, faz os seus golzinhos. Então ele tem vários jogadores ali que podem disputar espaço. Então acho que Rafinha, o Fred como opção, esses jogadores estão aí também disputando espaço. E acho que às vezes é importante mudar a forma de jogar. Ontem talvez pedisse, mas o gol acabou saindo, o Brasil venceu, um gol de Real Madrid, né, porque o Casemiro saiu há pouco tempo, e os dois garotos lá, o Rodrigo e o Vinícius, são do Real Madrid. Ali o entrosamento, o entendimento entre eles, acho que foi muito, muito importante para a confecção da jogada, que resultou no gol da vitória do Brasil.